TRE. Dentro do nosso direito eleitoral desenhado, hoje falaremos do Tribunal Regional Eleitoral. O último encontro nosso, que eu publiquei aqui para vocês, nós falamos sobre o TSE. Foi um vídeo bastante longo e basicamente a estrutura lá foi o seguinte: regras de composição e depois competência. Aqui será basicamente a mesma coisa. Uma vantagem aqui, entretanto, é que nós já temos um certo enxugamento em relação ao volume de regras atinentes à competência. Então as coisas começam a ficar um pouco mais tranquilas em relação à estruturação da Justiça Eleitoral. É claro, tem algumas pegadinhas importantes, então você tem que ficar ligado no que nós vamos começar a trabalhar e estudar com vocês a partir de agora. Mas eu preciso, tá? Do seu like, preciso do seu comentário. Deixa eu contar uma coisa. Desde que eu comecei essa série, o engajamento desses vídeos tem chegado ali num número bastante elevado comparado aos números do próprio YouTube. Então, assim, geralmente você tem lá um vídeo de 1 hora, as pessoas assistem cerca de 8 minutos do vídeo, né? Porque tem alguns que chegam, vão embora, outros que assistem por inteiro, então na média 8 minutos. Eu estou com engajamento aqui, pessoal, que para cada hora de vídeo, eu estou com basicamente vocês assistindo cerca de 25 a 30 minutos, ou seja, metade. Então, sinto que vocês têm acompanhado o projeto, tá? Para quem acha que, eventualmente, o conteúdo que aqui trago é um conteúdo muito devagar, né, porque eu vou desenhando, você pode assistir numa velocidade um pouco maior também, né? Me conta aqui nos comentários, inclusive, se você assiste de forma acelerada, isso é legal, para eu ter uma ideia, até para eu tentar criar um modelo em que eu fale mais rápido, quem sabe, não sei se é possível, mas se você assiste num também me fale, enfim, quero ouvir você. Beleza? Vamos lá? Começamos, portanto, pessoal, analisando aqui a parte de composição, tá? É igual ao TSE? Sim, nós temos 7 membros. Naturalmente, a composição ela será feita por pessoas diferentes ou distintas, tá? O que nós temos aqui? Nós teremos alguns sujeitos que virão da estrutura da Justiça Comum, haverá outro que virá de TRF da Justiça Federal e os 2 advogados, como você já sabe. Então vamos lá. Nós começamos, portanto, tendo 2 juízes, certo? 2 juízes, eles virão de desembargadores do Tribunal de Justiça. Então, aqui no TRE Paraná, nós temos 2 membros do TRE Paraná, que são 7, são escolhidos dentre desembargadores do Tribunal de Justiça. Então, tem 2 juízes assim. Nós também temos 2 juízes, que serão escolhidos dentre juízes de direito. Olha que interessante. Certo? Juízes de direito. Tá? Então, veja, aqui assim, eu não sei o quanto você está habituado com isso. Mas eu não estou mostrando a tela. Perdão, agora sim. Veja só, não sei se você está habituado com isso, mas desembargadores são os juízes que atuam na segunda instância, tá? E juízes de direito são aqueles que atuam na primeira instância. Então, dentro da estrutura do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, você tem desembargadores que atuarão na segunda instância e você tem também juízes de direitos que atuam na primeira instância, tá? 2 de cada. Então, você vai tendo aqui a formação do TRE nesse ponto, tá? Nós teremos também um juiz. E aqui é bem interessante você compreender como funciona. E esse juiz, ele virá, ou ele será um juiz federal, tá? Ou ele será um juiz federal, ou ele será um juiz do TRF. Tem diferença? Tem. Olha para mim. Quando eu digo que é um juiz federal, ele é um juiz de primeira instância dentro da estrutura da Justiça Federal. Quando eu digo que ele é um juiz do TRF, ele é um desembargador. Ele é um juiz que atua dentro da segunda instância da Justiça Federal. Aqui no Paraná nós temos o TRF da 4ª região, tá? Então nós temos juízes federais ao longo do estado do Paraná e nós temos lá em Porto Alegre, que é a sede do TRF, que abrange os estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, juízes do TRF, tá bom? Beleza. Quando um, quando o outro, depende. No Paraná serão juízes federais, porque o Paraná não é a sede do TRF da 4ª.
nem em Santa Catarina. Agora, lá em Porto Alegre, ou seja, no TRE do Rio Grande do Sul, nós teremos a escolha de juiz do TRF, porque lá é a sede, então você traz o camarada da segunda instância, tá? Então tá aí para você, portanto. Faltaram quem? Os amigos, né? Os dois juízes sendo escolhido dentre advogados. Ok. E aí você já sabe que nós temos que olhar agora com bastante calma aqui para poder entender melhor né, essa estrutura toda e como que eles são escolhidos. Tá, para começar, em relação aqui a esses dois, né, os dois desembargadores, dois juízes, eles são eleitos, tá? Eleitos. E aí você já sabe que eles são eleitos em votação secreta, né? É o que acontece lá em relação à galera que veio do STF e do STJ para o TSE, tá bom? Beleza. Aqui em relação a juízes do TRF, pessoal, esse carinha aqui, o que a Constituição fala? Eles serão escolhidos. Quando eu tenho uma expressão escolhidos, eu não sei se o processo de escolha é para uma eleição secreta, para uma eleição aberta, isso não vem especificado e a priori não vai ser cobrado em prova. Até porque quem vai ditar a regra vai ser o regimento interno do TRF respectivo. No TRF da 4ª região, o seu regimento prevê que é uma votação secreta. Mas você não vai dizer isso. Tá? É uma informação que, vamos lá, ela extrapola conteúdo programático de direito eleitoral, tá? Então ela não é cobrada. Beleza? Tá. E em relação aqui aos advogados, como que funciona? Galera, em relação aos advogados, nós temos o quê? Nós temos ali a ideia de lista tríplice. E essa lista tríplice, ela é feita pelo Tribunal de Justiça, tá? E depois nós temos a nomeação, deixa eu arrumar aqui, tô aparecendo aí, tô. Nomeação, sendo feito pelo governador, né? Cuidado, né? Não é pelo governador, é pelo próprio presidente da República. Perfeito. Então você já sabe aí como se dá o processo, né, de escolha. Preciso dizer que para cada titular escolhido também o será no mesmo montante, no mesmo número, os suplentes, os substitutos? Não, né? Tá bom, beleza. Então essa é a estrutura. Lembrando que essa estrutura é uma estrutura de 7 membros, né? Mas nós temos a possibilidade de aditar mais 2, ou seja, você vai perceber que, embora a Constituição fale em 7, o Código Eleitoral fala a possibilidade de você aumentar o número, né, de membros para 9. Então, eu coloquei aqui em cima, no esquema, esse mais 2 aqui, tá? É claro que nós precisaremos ou de alteração no texto constitucional, ou que nós tenhamos uma lei complementar para que isso possa ser definido. Beleza? Show de bola. Ó, que eu preciso olhar com atenção ainda, né, para os advogados. Em relação aos advogados, nós temos, tal como tivemos lá, requisitos. Tá? Requisitos. Então, tá aí para vocês. Quais são os requisitos em relação aos advogados, né? A Constituição e o Código Eleitoral falam de 2. Notório saber jurídico. Opa. E o outro nós temos ali idoneidade moral. Ok. Então, são os 2 requisitos que nós temos, tá? Aos 10 anos de atividade jurídica, está em resolução do TSE, mas tudo bem, né? Você vai lembrar disso sem saber que é uma exigência expressa, até porque ela não está no Código Eleitoral, ela não está na Constituição, tá bom? Beleza. Eu quero ainda trabalhar aqui com vocês de forma bem objetiva, mas aí eu até não vou esquematizar, porque isso é de menor relevância, mas como que funciona o trâmite todo. Porque veja só, o Tribunal de Justiça do Paraná, ele vai participar com a escolha de 6 membros do TRE Paraná. Você concorda comigo? Sim, professor. Por quê? Porque são 2 desembargadores, 2 juízes de direito. E em relação aos advogados, eles formam as listas tríplices. Então, embora não seja uma escolha direta,
é uma escolha indireta. Feita esta lista tríplice, o Tribunal de Justiça do Paraná encaminha a lista tríplice para o TRE do Paraná, que vai enviar ao TSE, que vai encaminhar ao presidente, tá? Então você tem essa escadazinha aí para que chegue até o presidente, que é quem vai ser responsável por fazer a nomeação, tá? Tanto é que você vai lá na parte de competência, você vai ver que isso está lá descrito, né? Isso está lá prescrito, portanto, tá? Bom demais. O que mais temos aí de relevante, tá, pessoal? É importante que você saiba que não podem integrar, né, o TRE na classe dos advogados, né? Ou seja, a galera que está aqui, esses advogados, não podem ser ex-juízes ou ex-membros do MP. Então eu vou colocar aqui uma setinha, tá? Ó. Não. Ex-magistrado, tá? Não pode também ser ex-Ministério Público. Tá bom? Beleza. Vamos lá. O que mais de relevante temos? Aquela regra, né, que nós vimos sobre a vedação de 2 juízes atuar simultaneamente, né? Lembra lá, não pode ter 2 ministros do TSE atuando simultaneamente, caso sejam companheiros, cônjuges, companheiros ou parente até 4º grau, se aplica aqui também. Tá? Lá também vimos, né, haver uma regra dizendo o seguinte, que olha, não poderão participar da classe dos advogados, né, advogados que por mais que tenham notável saber jurídico, por mais que tenham notável idoneidade moral, se eles ocuparem cargo em comissão, eles não poderão. Se eventualmente eles forem proprietários ou sócios de empresas que recebam recursos públicos por meio de subvenções, privilégios ou de algum tipo de benefício, também não poderão, como também não poderão aqueles que exercem mandatos eletivos, certo? Aquelas restrições todas você traz para cá, tanto é que aquelas restrições elas estão na parte geral do Código Eleitoral e eles se aplicam ao TSE, lá eu falei, então aqui eu sou um pouco mais sucinto, mas se aplicam aqui também, tá bom? Beleza? Show de bola. Então, sobre composição, me parece que essas são as principais regras e eu vou seguir agora para que a gente possa falar dos cargos, né? Ou seja, daqueles principais cargos dentro da estrutura do TRE, tá? Então, vamos lá. Vamos falar quem vai ser, né? Aqui no caso, o presidente, né? Quem será o vice-presidente e quem será o corregedor regional eleitoral, né? Nós temos aqui o corregedor regional, lá no TSE, o corregedor geral, né? É tranquilo isso. Na medida em que o seu estudo vai avançando, eu acredito que agora já esteja razoavelmente avançado, você vai tendo uma percepção tranquila dessas questões, tá? Olha só, para presidente será um desembargador, claro que o mais votado, né? Para vice será o quê? O desembargador menos votado. São 2 desembargadores, não são? Então beleza, você submete no âmbito do tribunal a votação, o que tiver mais voto é presidente, o que tiver menos voto é vice. Tá? E o corregedor regional, pessoal, é o regimento interno de cada um dos TREs que irá definir. Tá? Geralmente é votação entre os demais pares, né? Ou seja, todos os outros, né, tirando os desembargadores, que vão ocupar presidência e vice, os outros 5 votam entre eles para ver quem será o corregedor. Mas isso varia para cada, né, vai variar basicamente para cada regimento interno e naturalmente você não vai precisar saber tudo isso, tá? Lembrando que o mandato, né? O mandato, ele é de 2 anos, tá? 2 anos. Nós temos, né, a possibilidade de uma recondução. E aí eu vou fazer uma pergunta, né? Você abriu o caderno de provas. Recondução. Perfeito. Abriu o caderno de provas. E ele falou assim, ele foi escolhido para um biênio, então 2 anos. Por exemplo, 24, 25. Ele pode ser reconduzido pelos próprios pares para o biênio 26, 27? Está errado pelos próprios pares. Por quê? Porque essa recondução, ela é admitida desde que se passe pelo mesmo processo de escolha. Então, igual processo de escolha. Entendeu? Ah, que legal, professor. Gente. Isso. Escolha.
Então, tem que passar de novo por lista tríplice, por exemplo, no caso do advogado, né, escolhida lá, formada pelo TJ, depois do TJ para o TRE, do TRE para o TSE, do TSE na mão do presidente, e o presidente escolheu o cara de novo, tá? Então, só para você saber como que vai funcionar na prática, tá? Legal. Nós temos também, né, e a gente falou a respeito disso lá no TSE, e aqui vai valer a mesma coisa, então eu vou me dar aqui ao luxo de não esquematizar isso de novo, porque você está acompanhando todos os vídeos que eu fiz. Inclusive, se você já não acompanhou os anteriores, né, volta aqui no canal, você vai ali nos vídeos publicados, você vai encontrar todos eles. Eles estão em bastante evidência aqui, eles têm crescido bastante, então o YouTube está entregando bastante eles para todos vocês, tá? O que eu disse? Para o TSE, do período em que você tem o pré-candidato, né, que é a homologação da convenção, até a diplomação dos eleitos, se você for cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau de candidato que estiver concorrendo na circunscrição, você não pode, certo? Veja, lá no TSE, como é circunscrição nacional, não tem jeito, é para qualquer estado, qualquer lugar. Aqui não. Aqui, se eu tiver, por exemplo, a minha esposa concorrendo para ser prefeita lá em São Paulo, tá? Lá em São Paulo, eu posso ser juiz do TRE no Paraná. Porque a circunscrição dela é o estado, né, de São Paulo, se ela tiver, no caso, o município de São Paulo, concorrendo à prefeitura. Ao passo que aqui, né, eu estaria dentro da jurisdição do estado do Paraná, tá? Mas de toda forma, né, se você estiver dentro da circunscrição, eu morando aqui, sendo juiz aqui, ela não poderia concorrer a cargos dentro do estado do Paraná, tanto a municipais quanto estaduais, tá? Para presidente não teria problema. Então isso tem que ficar claro para você. Desde quando? Desde quando há homologação da convenção, em que ela se torna pré-candidata, até o momento da diplomação. Perfeito? Ela tem que se afastar. Legal. Avançando agora, pessoal, eu vou mudar de tela aqui, vamos falar sobre, né, o corregedor regional eleitoral, certo? Vota em regimento para escolher o sujeito. Perfeito? Ok. Lá no TSE, o corregedor saía do TSE para ir para o TRE. Então aqui o corregedor, ele vai se deslocar para as zonas eleitorais, para as ZEs, certo? Deixa eu colocar na tela aqui para você ir acompanhando comigo. Quando que ele se desloca para as ZEs? Ele vai se deslocar para as zonas eleitorais em 4 situações, tá? Então, quando houver determinação do TSE ou do TRE, certo? Quando houver pedido dos juízes, então houve um pedido dos juízes, certo? O próprio juiz pode pedir, beleza. Quando houver um requerimento de partido, tá? Então o partido faz requerimento, só que aí você tem que lembrar que vai ter um deferimento pelo TRE, tá? Então o TRE vai deferir, e também quando entender necessário, né? Aí ele toma a decisão lá de fazer necessário, ele toma a decisão de se deslocar, beleza? Deslocamento, tá? Nada muito diferente daquilo que você já sabe, né? E faz analogia aqui em relação ao TSE, tá? Avançando, vamos para tópico também muito, muito importante, que é o tópico das deliberações. Professor, aqui vai funcionar a mesma regra, né? Como assim? Que vai ter que ter um quórum de instalação, né? Que tem que ter lá um quórum de instalação e uma vez instalado um quórum de votação? Exatamente. O quórum de instalação, ele vai envolver o quê? A maioria dos membros. A maioria do TRE, tá? Então, se você for considerar que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o que acontece? Não instala com 1, 2 e 3. A partir de 4, 5, 6 e 7, instala. E aí o quórum de votação é a maioria dos presentes. Maioria dos presentes, certo? E aí como que vai funcionar? Vai votar a matéria com 3, vai votar a matéria com 3, vai votar a matéria com 4, vai votar a matéria com
4 também, né? Então, tá aí para você saber que vai depender de quanto estiverem presentes, né? Se tem presente 4, maioria 3. Se tem presente 5, maioria 3. 4. 4. Beleza? Show de bola? Tá bom. Professor, mas lá eu lembro de ter visto contigo uma regra específica. Uma regra específica em que o quórum de instalação era para todos. Exato. E uma vez todos, eu tenho, portanto, 7. E aí a votação se daria com 4, ok? Ok. Isso tem aqui também. Para que situações, pessoal? Vamos lá. Para situações em que nós tivermos a cassação de registro, vou cassar o registro do candidato, né? Lembra que de partido político é, né, a nacional, então é lá no TSE, tá bom. Quando nós tivermos situação de anulação geral das eleições, Ah, professor, mas a anulação geral não é Brasil todo? Não, pode ter uma anulação municipal. É uma anulação geral dentro da circunscrição, tá bom. E quando nós tivermos situação de perda de diplomas. Claro que perda de diplomas, como lá também tinha, lá era do presidente, aqui é dos cargos a nível estadual, tá? Perda de diplomas, tá? Então, para você saber que nesse caso, as decisões são dadas pela maioria, né, na verdade todos devem estar presentes todos, e a decisão é dada pela maioria, tá? Ok, então o que nós vimos aqui com vocês, né? Composição, falamos dos cargos, mandato, corregedor, deliberação, e agora chegamos na parte temida, né? Na parte referente à competência. Ai, professor, essa parte é difícil. Eu sei, gente, tá? Eu sei. Mas assim, na medida em que você vai estudando, com o tempo, com naturalidade, isso não fica tão difícil assim, tá? Eu acredito que você vai acostumando. Eu vou dizer por mim. Eu sei que eu dou aula, então eu estou em contato frequente. Mas você que está do teu lado aí, você talvez esteja estudando até mais do que eu o conteúdo assim ao longo dos dias, ao longo das semanas, durante a sua preparação. Eu diria que talvez você tenha até uma preparação melhor do que a minha, isso é verdade. Às vezes ela nunca é melhor que o professor. É melhor que o professor, sim. Eu percebo às vezes pelo nível de perguntas que me fazem. Meus cursos são todos lançados em estratégia. Cara, pelo nível das perguntas que me fazem em estratégia. A galera sabe demais. Sabe, vocês estudam. Beleza? Top. Vamos lá. Administrativa, normativa, consultiva, judicial. Judicial originária, judicial recursal. Beleza? Bora. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou trabalhar com vocês as principais, tá? Então, quando eu olho aqui para a competência, eu começo primeiro falando da competência judicial originária. Lembra da originária? Não lembro, professor. Lembra sim, faz um esforço aí. Estudo ativo, né, gente? Veja, a competência judicial originária é aquela em que o processo começa no TRE. É verdade, perfeito. Aí, veja só, começa no TRE ações que venham tratar, né, de registro. Registro. Né? Cassação de registro. Como o partido, né, ele é nacional e ele está lá no TSE, aqui é do diretório. E prestem atenção, pessoal. Diretório estadual, isso aqui é lógica, eu sei, mas também do diretório municipal. Ah, professor, eu achei que o municipal, a cassação do registro do diretório municipal ficaria a cargo do juiz. A lógica te indicaria isso, mas aqui é uma exceção. Aqui foge a lógica, foge a regra. Tá bom? Beleza. Aí nós temos o que, pessoal? Nós temos lá a cassação de registro de alguns cargos agora, né? Então eu vou dar 2 pontos aqui. Que cargos? Né? Do cargo de governador, do cargo de vice, do cargo de deputado estadual, no cargo de deputado federal e no cargo de senador da República, tá? Cuidado que deputado federal e senador da República, embora atuem lá em Brasília, né, eles estejam no âmbito do governo federal, aqui da estrutura federal do Estado, eles são
registro e cassação de registro no âmbito dos TRS. Tá bom? Beleza, né? Outro ponto importante aqui, né, e bem diferente do que nós temos em relação ao TSE. Por quê, pessoal? Até porque o que acontece? Quando você olha aquela parte de crimes, lá no TSE ela era bem extensa, né? Ela é bastante chatinha, inclusive, né? Aqui ela já é mais objetiva, um pouco mais direta. Por quê? Porque aqui você vai, primeiro, ter menos regras. E você vai perceber que boa parte das regras dependerão do que está previsto na Constituição do Estado. E aí você ergue as mãos para cima e, né, pode fazer sua oração aí, pode louvar a Deus. Você não é cobrado, felizmente, sobre a Constituição do Estado. Isso é uma grande vantagem definitivamente, tá? Mas nós temos algumas regrinhas, né? Por exemplo, você vai ter lá, né, quando se trata de crime eleitoral, né, cometido pelos juízes eleitorais. Tá? Então, crime eleitoral cometido pelos juízes, juízes eleitorais, né, são julgados pelo TRE. Tá? Ah, mas um crime eleitoral cometido por um comum, uma pessoa como eu, como você, é o próprio juiz eleitoral que julga. Se eu praticar um crime eleitoral aqui em Cascavel, será o juiz eleitoral de Cascavel. Certo? Então, cuidado, né? Porque às vezes você se empolga, você fica pensando, ué, mas e aí? Mas, claro, vai lá na base. Começa sempre na primeira instância. Essa é a grande regra. Aqui eu estou falando de autoridades, estou falando de um juiz. Certo? Beleza. Aí nós temos o que, pessoal? Nós temos o seguinte, na sequência ali com vocês, né? Olha só, HC ou mandado de segurança, certo? Então, habeas corpus ou mandado de segurança, né? Contrato ato de autoridade que responda perante o TJ, né? O TJ em crimes de responsabilidade. Vou explicar tudinho. Em crimes de responsabilidade. Ó, a Constituição do Estado do Paraná vai prever que caso haja um crime de responsabilidade, né, algumas autoridades responderão diretamente ao Tribunal de Justiça. Certo? Certo? Não sei quais, porque está lá na Constituição do Estado. Essas mesmas autoridades, se elas praticarem uma situação de violação de direito líquido e certo, ou alguma coisa que viole a liberdade de ir e vir em matéria eleitoral, elas responderão diretamente no TRE. Tá? Só que aqui para a tua prova você só tem que lembrar disso, porque você não vai ter como saber na prática ou na ponta que pessoas são, que autoridades são. Se é um secretário de Estado, provavelmente é. Certo? Se é um prefeito, provavelmente é. Mas isso vai depender, né? Vai depender do que estiver na Constituição do Estado. Tá? Beleza. Aí nós temos também HC, ou mandado de segurança, tá? Aqui já em recurso, né? Porque, veja só, lá nós estávamos falando originário, então eu estou trazendo aqui junto ao lado para ficar mais fácil, em recurso. Se denegados pelo juiz. Então, se ela for lá denegatória, você tem a possibilidade. Tá bom? Beleza. E aí eu vou trazer aqui também, virando a tela, né, a seguinte situação, que ela é bem específica. Um HC, tá? Quando houver perigo de consumar a violência. Isso aqui eu já explico. A violência, né, antes do juiz eleitoral decidir. Então tá lá, olha só. Você tem que entender o seguinte. O processo está lá com o juiz eleitoral, o habeas corpus. Só que o habeas corpus, o juiz eleitoral, por alguma razão, ele está demorando. Não interessa muito a responsabilidade dele, está demorando. Aí o que vai acontecer? Vai dizer, não pode demorar. Aí você pode levar originariamente o HC para ser decidido no TRE. Então o TRE vai dizer assim, eu vou decidir antes que
você tenha problema aqui, antes que a violência, né, se haja, né, eu vou até voltar aqui para a tela, antes que haja a consumação da violência. Então são situações em que eu tenho pressa e o juiz não está decidindo. Tá bom? Beleza. Sobre competência originária, são esses os principais. Claro, a minha recomendação sempre foi e sempre será, valendo ali o Código Eleitoral, tá bom? Mas é o mais importante. Agora eu quero que você preste bem atenção na competência, veja, aqui era judicial originária, na competência judicial o quê? Judicial recursal. Galerinha, tem algumas premissas que são muito interessantes de serem entendidas por vocês, tá? Quais são elas? E aqui é um dos casos em que, se você entender essas premissas ou essa premissa, isso vai ficar muito fácil. Então eu vou sair até do slide aqui, depois eu anoto. O que nós temos que entender? Você viu lá em relação ao TSE o princípio da irrecorribilidade. Então não é tudo que é decidido no TRE que eu recorro ao TSE, tá? Beleza, e quando eu tenho as decisões do TSE para o STF, é ainda mais afunilado. Praticamente esse funil é reduzido a zero, são questões constitucionais muito pequenas ou muito específicas que vão. Quando eu vou descendo para a base, eu tenho o quê? Uma base maior de possibilidade de recursal, a ponto de o recurso aqui poder ser a regra. Como assim o recurso é a regra? Quando que você recorre? Quando a decisão me é desfavorável. Então toda vez que eu tiver uma decisão e ela for desfavorável, eu recorro. Então a competência judicial recursal aqui, ela vai observar, eu gosto de pensar dessa forma, ela vai observar o quê? O princípio do duplo grau de jurisdição. Ou seja, se a decisão dada no âmbito do juiz eleitoral, até mesmo perante uma junta eleitoral, ela for desfavorável, posso recorrer, tá? Como que você pode pensar também a matéria? Você pode pensar a matéria assim, ó. Tá? Eu fiz aqui um funilzinho, tá? Ficou meio torto, mas vai dar para você entender. O que eu quero dizer? Eu quero dizer, olhando para esse funil, e qual é a associação que eu quero fazer com vocês. Aqui embaixo são as hipóteses de recurso do TSE para o STF. Então, poucas são, veja, né? Aqui eu tenho poucas hipóteses, né? Quando eu olho para, né, a situação de decisões do TRE para o TSE, eu tenho mais. Eu tenho hipóteses restritas, porque não entra tudo, mas entra alguma coisa. Agora, quando eu estou aqui olhando para as decisões dadas pelos juízes eleitorais, pelas juntas para o TRE, eu tenho uma boca bem mais larga. Então essa ideia de um funil, ela faz muito sentido. Quanto mais em cima eu tiver, ou seja, quanto menor a autoridade, em sendo desfavorável, eu sempre recorro, tá? É uma associação válida, é uma associação importante, tá? Beleza. Dito isso, o que mais que eu tenho para destacar aqui para vocês, tá? Vamos lá. No que diz respeito agora à competência, né, consultiva, então vou colocar aqui, consultiva, o que você tem que lembrar? Você tem que ficar sempre antenado a quê? A autoridade que poderá formular consultas perante o TRE. Competência consultiva é lá no TSE com autoridade federal e órgão nacional de partido político. E aqui a consulta, ela poderá ser feita por quem? Ela pode ser feita por duas pessoas. Por autoridade pública, então veja que é um pouco mais amplo, tá? Ou pode ser feita por partido político. Lembra que é em tese? Sim. Lembra que é vinculante? Sim. O partido não, partido político. A partido tá bom. Beleza? Tá. Consultiva. Beleza? Ok. Aí nós temos, né, a normativa, tá? E claro que aqui a normativa lá é mais restrita, porque de certo modo, se você for hierarquizar, as resoluções do TSE tratam de ordenar a questão a nível federal, e aí o TRE vai trabalhar mais questões bastante locais, né? Mas ele tem a possibilidade de editar resoluções do TRE. E a nível de competência administrativa, você tem que fazer a leitura lá, pessoal, tá? É bastante focado
né, realmente na leitura do conteúdo que é importante e pertinente para a tua prova. O que eu preciso que você lembre, né? E aqui eu tenho basicamente duas competências administrativas que eu gosto de destacar, né? A primeira delas, né? Quem vai constituir juntas é o TRE. Como assim, professor? Veja, a junta não é escolhida pelo juiz eleitoral? Sim. O juiz escolhe, lista os nomes, quem constitui é o TRE. Ah, legal. Então é ele que vai constituir juntas, você pode ainda colocar que ele vai definir ali a sede, né, e a sua jurisdição, o seu âmbito de atuação, tá? Então beleza, constitui juntas. Além disso, o que mais ele vai fazer aqui, pessoal? Ele vai fazer a divisão da circunscrição estadual, naturalmente, do estado, em zonas eleitorais. Certo? A questão é que isso aqui ele é submetido depois, isso aqui tem que ser depois aprovado no TSE. Tá? Mas é ele quem faz essa divisão. Então são duas atribuições administrativas relevantes aqui que nós temos, tá? Que é dividir a circunscrição em zonas eleitorais e também a constituição das juntas. O restante você lê, tá? Você lê. Beleza? Ó, cheguei ao final, tá? Cheguei ao final aqui. Eu vou passar em 1 minuto com vocês os principais pontos que nós vimos aqui, tá? Para você poder revisar. Composição tem que saber, tá aqui. Cargos, né? Lembra que o corregedor regional vem em regimento, mandato em 2 anos, passando pelo mesmo processo de escolha, tá? Corregedor regional, é só você fazer a analogia com o TSE, vai matar, tá? Questão de deliberações também não muda nada, né? Naturalmente, cassação de registro, anulação de eleições e perda de diplomas nos âmbitos estaduais vai ficar lá sob responsabilidade do TRE. Competência judicial originária está na tela. Aqui nós temos, né, a recursal com a grande premissa do duplo grau de jurisdição, ou seja, você recorre de todas as decisões que lhe são desfavoráveis, e depois competência consultiva, normativa e administrativa, ok? Vou ficando por aqui, né? Eu tinha a previsão de que ficasse um pouco menor, tá batendo 40 minutos, tá ótimo. Eu volto, né, amanhã, muito provavelmente, já para falar de juízes eleitorais, juntas e MP. Eu vou fazer 3 blocos separados, mas vão ser 3 blocos bem mais objetivos, porque o grosso mesmo a gente já passou, que é TSE e ETRE. Entretanto, cai muito juntas, tá? Então não perca o vídeo de juntas, o vídeo de juízes também ele é importante, e a gente vai fechar com chave de ouro a parte de organização e órgãos da Justiça Eleitoral. Nem preciso pedir, né, que se você chegou até o final aqui e ainda não fez inscrição no canal, não deixou seu joinha, eu vou limitá-lo a entrar aqui nos próximos vídeos. Brincadeira, né? É gratuito, então dá o seu feedback, para mim é importante. No mais, beijo no coração e a gente se vê. Até mais!